me. Don't leave me in the sunshine. Don't leave me in the moonlight. Don't leave me in the good times. Don't leave me in the good. Don't leave me in the sunshine. Don't leave me in the moonlight. Don't leave me in the good times. Don't leave me in the I just can't control my feet. Dá pra passar baixadinho. Posso acompanhar até daqui. Olá, bom dia. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao lançamento do pacote de editais Audiovisual Gera Futuro, o qual tem como objetivo investir em histórias contadas sob diversos pontos de vista, trazendo assim um olhar mais amplo, vivo e plural da nossa sociedade. Teremos contemplado os projetos que tragam o mundo sob o ponto de vista das roteiristas mulheres, das roteiristas mulheres negras e das roteiristas mulheres indígenas, além dos profissionais de diversos cantos do país, desconcentrando a produção do eixo Rio e São Paulo. Além disso, o programa Audiovisual Gera Futuro... Além disso, o programa Audiovisual Gera Futuro tem como foco produtos voltados para nossos futuros protagonistas, as crianças, com o edital Jogos Eletrônicos. Será que eu vou comentar mesmo? Tá indo bem? Tá bom. O programa também estimula a experimentação e novos olhares de artistas em seus primeiros trabalhos. Outro foco é o tema dos 200 anos da independência do Brasil, em 2022, relatados de diferentes pontos de vista, e teremos também festivais e encontros do mercado do audiovisual estimulados pelo programa. É o maior edital já lançado pela Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. Agora eu, como atriz, roteirista e produtora do audiovisual, gostaria, ministro, todos os presentes, de sublinhar a importância do estímulo ao ponto de vista das mulheres, brancas, negras, índias, para a nossa narrativa. A questão do gênero é das mais sérias, não só no mundo, como também no nosso mercado. A iniciativa deste edital em trazer como premissa a diversidade de roteiros escritos por mulheres irá colaborar e muito para que um filme escrito por uma de nós não seja taxado como aquele filme de mulher, mas como filme, eliminando qualquer possibilidade de sermos o outro dentro do que se normatizou como visão de mundo, dos homens e dos brancos. Isso não quer dizer que esta visão não sirva, de maneira alguma. Isso quer dizer que a esta visão serão somadas outras tantas, refletindo verdadeiramente a voz e o talento de todos. Teremos narrativa de mulher negra, de mulher branca, de mulher indígena, e ocuparemos nossos espaços de liderança no cinema de modo que não sejamos, nunca mais, retratadas como estereótipos, objetificadas ou como meros acessórios dentro das tramas. Uma mulher não é só isso numa sociedade. E, portanto, deve ser caracterizada e narrada com verdade. A verdade dos seus valores, da sua reflexão e do seu pensamento. Sim, nós narraremos o mundo sob o ponto de vista, meninas, e com cada vez menos dificuldade de sermos ouvidas. Preparem-se. Bom, e agora eu gostaria de chamar o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão. Bom dia a todos e todas, bem-vindos ao Ministério da Cultura. É uma honra estar com vocês aqui nesse momento tão importante, tão significativo. Muito obrigado, Suzana Pires, pelas suas palavras, por estar aqui conosco. Gostaria também de agradecer a presença do deputado Tiago Peixoto, presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados,
também a deputada Laura Carneiro, são ambos parceiros e entusiastas, né, do Ministério da Cultura e da Cultura também. Têm sido aliados muito importantes nossos lá no Congresso em defesa das nossas bandeiras. Eu gostaria de agradecer também, especialmente, a presença dos conselheiros, representantes da sociedade civil, do Conselho Superior de Cinema. Tivemos ontem uma reunião do Conselho Superior de Cinema e vários conselheiros se dispuseram a ficar, então, para participar desse lançamento. Muito obrigado aí também pela presença de vocês e, claro, de todos, né, que estão aqui no auditório. Bom, eu gostaria de, antes de passar para o assunto específico, né, que são os editais de audiovisual, falar com vocês sobre esse vídeo aí que vocês assistiram. Esse é o vídeo conceito da campanha Cultura Gera Futuro, que tem, obviamente, esses desdobramentos. Audiovisual gera futuro, enfim, teatro gera futuro e por aí vai. Ele conceitua exatamente a visão com a qual nós estamos trabalhando no Ministério da Cultura, quer dizer, da cultura como um fronte de desenvolvimento do nosso país, e a política cultural como uma política de promoção do desenvolvimento econômico. Estamos falando aí da dimensão econômica das atividades culturais e criativas. Os números são muito relevantes, muito significativos, né? O modo como as atividades culturais e criativas já contribuem para o desenvolvimento do país, e há também um potencial imenso, né? Um estudo recente da consultoria PricewaterhouseCoopers projeta aí para os próximos 5 anos uma taxa de crescimento médio anual no campo da economia criativa no Brasil de 4,6%, que é bem acima das projeções mais otimistas para a média da economia brasileira nesse período, e é também um percentual acima da projeção que eles fazem para o crescimento da economia criativa no mundo. Então, o Brasil é um dos países que está acima da média de crescimento projetada pela Price para os próximos 5 anos na economia criativa global. Nosso desafio é realizar esse potencial, né? Fazer com que essa estimativa efetivamente se realize e, eventualmente, até seja maximizada. Enfim, é o que estamos tentando fazer aqui a partir do Ministério da Cultura. Bom, nós preparamos então essa campanha, a campanha do Ministério em 2018, e ela tem por objetivo chamar a atenção da sociedade para essa importância econômica da cultura e para o fato de que todos se beneficiam das atividades culturais e criativas, e não apenas os artistas, os produtores, as pessoas que trabalham diretamente com isso, né? Também chamar a atenção do poder público para que passe a encarar a cultura de uma outra maneira, né? Não apenas como política compensatória, mas também como política de desenvolvimento econômico, né? Tradicionalmente, o olhar é sempre da cultura como uma área de política compensatória. Há, claro, essa dimensão, não é que isso não seja uma visão pertinente, mas é que a cultura é muito mais, né? Cultura é desenvolvimento socioeconômico, e é isso que esta campanha procura chamar a atenção e, enfim, despertar as pessoas para que passem a encarar a cultura e, portanto, a política cultural e o Ministério da Cultura com esse novo olhar. Eu queria mostrar para vocês o primeiro comercial que nós fizemos, o primeiro anúncio que nós fizemos no âmbito dessa campanha, uma peça de 30 segundos, e depois nós vamos assistir pela primeira vez o filme sobre audiovisual. Então, nós preparamos especialmente um anúncio voltado para a questão do audiovisual. Nós vamos assistir agora, e aí depois eu trato especificamente aqui da questão dos editais. Vamos ver? Cultura gera investimento, investimento gera emprego, emprego gera renda, que gera inclusão, que
fortalece a economia e gera mais oportunidade para os jovens. Mais cultura, mais investimento, mais emprego, renda, mais inclusão. Cultura gera desenvolvimento, cultura gera futuro. Acesse culturagerafuturo.com e saiba como a cultura Cultura gera investimento, investimento gera emprego, emprego gera renda, que gera inclusão, que fortalece a economia e gera mais oportunidade para os jovens. Mais cultura, mais investimento, mais emprego, renda, mais inclusão. Cultura gera desenvolvimento, cultura gera futuro. Acesse culturagerafuturo.com e saiba como a cultura desenvolve o Brasil. Bom, esse aí é o anúncio, o filme base, né? E agora nós temos, então, vamos ver o filme específico sobre audiovisual. Audiovisual gera investimento, que gera produção, produção gera emprego, gera renda, gera inclusão e gera mais audiência na TV, internet, cinema. Também gera exportação, que gera receita, mais investimento, produção, audiência, desenvolvimento. Audiovisual gera cultura, cultura gera futuro. Acesse culturagerafuturo.com e saiba como a política de audiovisual desenvolve o Brasil. Obrigado. Aproveito para parabenizar a nossa equipe de comunicação, também todas as pessoas que participaram aí da criação da campanha e também desses filmes. Nós temos aí uma plataforma digital como base dessa campanha, que é o culturagerafuturo.com.br, e estamos aí fazendo um convite a todos que de alguma forma possam nos ajudar a multiplicar essa campanha, que o façam aí no limite das suas possibilidades. Nós temos aí um recurso bastante pequeno de mídia, estamos colocando isso para, enfim, que essa campanha seja mostrada em TV paga, nos aeroportos, enfim, em outras mídias, mas fazemos aí um apelo, uma convocação para que todos que vejam a importância disso e que compartilhem, né, desses valores e dessas ideias, que nos ajudem aí a multiplicar esses conteúdos para que a gente tenha o maior alcance possível. Nós já fechamos uma parceria com a Abraplex, né, a Associação Brasileira de Multiplexes. Então, esses filmes serão mostrados aí em cerca de 2.000 salas de cinema em todo o país. Mas é importante que a gente possa, enfim, ampliar essas parcerias. Estamos disponibilizando também esses conteúdos sem assinatura do Ministério, caso haja alguma mídia em que isso seja uma questão, porque o nosso objetivo não é a divulgação institucional do Ministério, é realmente a divulgação, a difusão, a amplificação desse conceito, né? Então, enfim, aproveito para convidar todos que, porventura, de alguma maneira, possam ajudar. Inclusive, tem aí os eventos, as mostras, os festivais, enfim, há N mídias por aí que podem ser utilizadas para amplificar essa campanha. Bom, vamos apresentar, então, o programa audiovisual Gera Futuro, que é o que nos traz aqui primordialmente, né? Vamos adiante. Tem um... Ah, está aqui. Maravilha, então eu mesmo posso acionar. Tá bom. Suzy, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. A Suzy, infelizmente, precisa nos deixar, que ela tem um avião para pegar, tem um evento em São Paulo, não é isso, Suzy? Tá ótimo, maravilha. Muito obrigado a você, Luana, também muito obrigado pela presença. Boa viagem para vocês. Pode ser por aqui. Bom, essa frase aí da Adélia Sampaio
é uma frase que nos inspirou aí no processo de criação desse programa de editais. Eu queria primeiro aproveitar essa ocasião para explicar um pouco para vocês aí da governança da política de audiovisual, que como isso aí foi, na verdade, concebido lá atrás, em 2001, né, na MP 2228, depois, com a criação do Fundo Setorial, houve o acréscimo do Fundo Setorial a esse modelo, mas é algo que muitas pessoas não têm essa visão aí do todo. Eu acho importante que a gente compreenda como é que as coisas acontecem aí no âmbito da política de audiovisual. E esses papéis, eles também andaram aí em momentos anteriores meio nebulosos, né? Eu lembro que chegou a ter um ano em que a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura lançou um edital de apoio à produção de filmes de baixo orçamento e a Ancine lançou um edital de apoio à produção de filmes de baixo orçamento, no mesmo ano. Quer dizer, então, claramente não havia uma coordenação e um diálogo entre essas duas instituições. Então, nós procuramos, agora, desde o ano passado, resgatar o espírito original aí da governança da política de audiovisual, conforme ela foi definida lá na MP 2228 de 2001. Bom, nós temos o Conselho Superior de Cinema, que é um órgão colegiado formado por representantes do setor audiovisual e da sociedade civil e do governo, que tem o papel de definir as diretrizes da política de audiovisual e também avaliar o desempenho e os resultados da política de audiovisual. Então, o Conselho Superior de Cinema define as diretrizes da política de audiovisual. Entre os elementos da política de audiovisual está o fomento. E agora nós estamos, então, batizando o fomento de Programa Audiovisual Gera Futuro. Então, Audiovisual Gera Futuro é o programa de fomento ao audiovisual brasileiro no âmbito da política de audiovisual, a partir das diretrizes definidas pelo Conselho Superior de Cinema. Nós temos como fonte de recursos para o fomento ao audiovisual o Fundo Setorial do Audiovisual, e a fonte do FSA, como muitos aqui sabem, a fonte principal é uma CID, uma contribuição chamada Condecine, que incide sobre diversos segmentos do setor audiovisual e também do setor de telecomunicações, que, como todos nós sabemos, são dois setores cada vez mais convergentes, né, cada vez mais próximos. E nós temos aí alguma coisa como 1 bilhão e 200 milhões de Condecine sendo arrecadados por ano, e mais ou menos 50% disso é destinado ao Fundo Setorial do Audiovisual. Então é importante até compartilhar essas informações para mostrar que a política de audiovisual ela é bancada com recursos oriundos do próprio setor audiovisual. Ou seja, não são recursos do Tesouro que poderiam estar indo para outras áreas. Não, são recursos gerados pelo próprio setor audiovisual, que recolhe essa CID e o fundo setorial, então, é abastecido com isso. Então, quando nós investimos esses recursos no setor audiovisual, nós estamos devolvendo ao setor audiovisual recursos que ele mesmo gerou. Então, é importante deixar isso bastante claro. Então, o FSA é a fonte de recursos e o FSA ele é gerido por um comitê gestor que tem a atribuição de estabelecer as regras de funcionamento, ou seja, o modo como esses recursos serão investidos, e também o plano anual de investimento, né? O comitê gestor ele também é um órgão colegiado, tem representantes do setor e da sociedade civil e representantes do governo, e obviamente que o comitê gestor ele trabalha em função da política de audiovisual e das diretrizes lá determinadas pelo Conselho Superior de Cinema. Pois bem, então, uma vez definido o plano anual de investimento do FSA,
nós temos as linhas de investimento, e essas linhas de investimento, elas são linhas operadas pela SAVE, que é a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, e linhas operadas pela Ancine. Qual é basicamente a diferença conceitual dessas linhas? As linhas operadas pela SAVE são linhas que visam promover a inclusão e a redução da desigualdade no setor audiovisual, portanto tem um caráter de política compensatória. Também visam estimular a difusão, né, que são as mostras, festivais, eventos de mercado e tal. A preservação e a digitalização, ou seja, a questão da memória audiovisual do país, do nosso acervo audiovisual, ou seja, o nosso passado, que nós estamos permanentemente alimentando e engrandecendo, e também a questão da inovação, né? As linhas operadas pela Ancine, elas têm um foco muito preciso, muito específico, que é a promoção do desenvolvimento econômico do setor audiovisual. Então, esse é o foco, levando em consideração, naturalmente, as suas cadeias de valor, todos os elos e todos os tipos de produtos, enfim, mas o foco é o desenvolvimento econômico. Então, assim, eu acho que a gente tem uma divisão bastante clara e a gente vê a complementariedade entre as linhas operadas pela SAVE e as linhas operadas pela Ancine, e tudo isso faz parte da política de audiovisual e do programa de fomento, que é o Audiovisual Gera Futuro. Bom, os editais que nós estamos lançando hoje são editais operados pela SAVE, se inscrevem então ali no cardápio, no repertório da SAVE. Vamos lançar em março, não é isso, Christian? Novas linhas de investimento que serão operadas pela Ancine. E até o final de junho, nós teremos outras linhas, tanto no caso da SAVE quanto da Ancine. Por exemplo, as linhas de preservação e digitalização da SAVE serão lançadas ainda. Temos aí essa meta de até junho botar esses outros editais na rua. A Ancine também, além das linhas que serão lançadas em março, depois teremos outras, né? As linhas de games, as linhas de infraestrutura, as linhas de televisão, enfim, por aí vai. Bom, então, assim, queria compartilhar com vocês aí esse desenho, porque eu acho que dessa maneira a gente deixa bem claro como é que funciona, como é que está estruturada a política de audiovisual e como é que é a governança, só para a gente entender, então, do que nós estamos falando e o ambiente no qual estamos inseridos. Bom, a nossa estimativa é de que esse ano, dentro da política de audiovisual, nós teremos aí em torno de R$1 bilhão para o programa Audiovisual Gera Futuro, portanto, para o fomento ao audiovisual ao longo do ano. Ou seja, são os cerca de R$700 milhões que foram alocados no fundo em 2017, mais cerca de R$300 milhões de rendimentos financeiros e receitas do fundo que nós identificamos no fundo e que nós temos o objetivo aí de investir ao longo do ano. Então teremos cerca de R$1 bilhão. Essa é a nossa meta, né? Estamos aí comprometidos, Ancine e SAVE, em efetivar esse investimento ao longo do ano, e se conseguirmos será um investimento recorde da história do Fundo Setorial do Audiovisual e da política de audiovisual. Na verdade, vai ser 3 vezes o recorde até agora, que foi 300 milhões num único ano, né? Então, teremos 300 e poucos milhões, né? Então, teremos aí 3 vezes o maior valor já. Essa é a nossa meta, estamos comprometidos com isso. Bom, em relação aí a um dos aspectos importantes desse programa que estamos anunciando aí hoje, das linhas, né, que estamos anunciando hoje, a Ancine fez, vocês acompanharam aí um estudo sobre o mercado audiovisual em 2016, do ponto de vista de gênero e do ponto de vista de raça. E
esse estudo chegou aí a algumas conclusões que mostram uma profunda desigualdade no nosso mercado, que, na verdade, reproduz a desigualdade que há na sociedade. Não é uma característica específica do setor audiovisual, é a desigualdade que está na sociedade, mas nós temos que dar uma resposta no nosso mercado e eu acho que isso vai ser extremamente positivo. Enfim, então, a Ancine analisou 142 filmes lançados em 2016 e apontou que 75,4% deles foram dirigidos por homens brancos, 2,8% por, enfim, outros ou gênero não identificado ou raça não identificada, 19,7% foram longas dirigidos por mulheres brancas e 2,1% filmes dirigidos por homens negros. E em 2016, nenhum filme foi dirigido por uma mulher negra. No que diz respeito a roteiros, né? Nós tivemos 59,9% dos projetos roteirizados por homens brancos, 16,2% por mulheres brancas, apenas 2,1% por homens negros e nenhum longa em 2016 foi roteirizado por uma mulher negra. O outro isso aí é quando não houve a identificação, isso aí é autodeclaratório, né? Então, mas enfim, o fato é que não houve nenhum longa-metragem roteirizado por uma mulher negra. Nós também fizemos levantamentos em relação à questão da concentração regional dos investimentos. Fizemos também levantamentos relacionados à questão da baixa incidência, da pequena incidência de conteúdos voltados para a infância. Fizemos também um levantamento em relação à questão dos iniciantes, estreantes, enfim, como é que é essa situação no país. E todos esses estudos, eles nos levaram a criar esse programa no âmbito da SAVE, esse conjunto, né, que é o maior conjunto de editais da história da Secretaria do Audiovisual, com 80 milhões de reais. São 11 editais, e esses 11 editais vão gerar cerca de 250 projetos. Os objetivos que nós temos nesse conjunto de editais são esses aí. Foram as questões que nós procuramos trabalhar e dar conta com os 11 editais. Bom, inserir novos talentos no mercado audiovisual, ou seja, estimular a inserção de novos talentos, de iniciantes, despertar o interesse de jovens pelo mercado audiovisual para que a gente possa ter um processo de renovação constante que sempre é positivo. Outro ponto, gerar mais conteúdos de qualidade para o público infantil. Então, imaginamos que poderia ser também um foco necessário, considerando o pequeno número de conteúdos voltados para o público infantil e a importância desse público, né? Bom, estimular a participação de mulheres, de negros e de indígenas no mercado audiovisual, com base naquele estudo que eu apresentei antes aí, as conclusões do estudo da Ancine. Bom, óbvio, claro, tudo que nós fazemos, né, tem o objetivo de contribuir para o fortalecimento da cadeia produtiva do setor audiovisual, ou seja, as ações de inclusão, de descentralização, de renovação, elas não são importantes apenas para este público, elas são importantes para o mercado, né? Porque nós temos aí novos olhares, novas visões que oxigenam tudo que a gente faz e são importantíssimos também, né? Bom, também procuramos dar conta aí do estímulo à descentralização do setor, dos investimentos, né? Então ter aí um viés de recorte regional muito claro. Nós temos uma obrigação legal, inclusive, né, em relação a isso. A lei determina que 30% dos recursos do FSA devem ser destinados às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e nós procuramos incorporar aí também um indutor em relação a Sul
e Minas Gerais e Espírito Santo, né? Minas Gerais e Espírito Santo acabam sofrendo sempre um pouco pelo fato de estarem incluídos no Sudeste, tem aquela visão de que o Sudeste é privilegiado, né, nos investimentos, mas, na verdade, estamos falando de Rio e São Paulo, Minas e Espírito Santo. O Espírito Santo, então, é sempre desfavorecido por causa disso. Bom, nós também incorporamos aquela questão da inovação, né, que eu mencionei, então tem aí um foco muito claro no estímulo a que tenhamos mais conteúdos transmídia, ou seja, a ideia da gente juntar a produção de filmes com a produção de games, para ver se a gente gera aí uma convergência entre esses dois segmentos da cadeia aí do universo, perdão, do audiovisual. E, finalmente, a ideia de fortalecer a difusão, as mostras, os festivais e as premiações, também os eventos de mercado. Na verdade, nós nunca tivemos uma linha do FSA voltada para isso, e a difusão, obviamente, exerce um papel importantíssimo aí no universo do audiovisual. Enfim, então esses foram os objetivos com os quais nós trabalhamos. As linhas, elas estão divididas em 3 grupos. Tem o grupo de apoio à produção de conteúdos, tem o grupo de desenvolvimento de roteiros e tem o grupo de difusão, né? No que diz respeito à produção de conteúdos, dos 80 milhões, são 53,6 milhões que vão significar a realização de 106 obras. Nós estamos falando, então, numa linha que é o edital de longa-metragem de animação, ou seja, voltado especificamente para animação. Os vencedores aí do processo seletivo, eles terão que apresentar o filme e mais o trailer do filme. Serão 5 projetos de 3,5 milhões de reais, total de 17 milhões e 500 mil reais, e esse valor de 3,5 milhões, ele deve cobrir ao menos 50% do total do custo do filme. Ou seja, a nossa ideia aí é realmente acelerar a realização de 5 longas de animação brasileiros que possam rapidamente chegar ao mercado e competir com os conteúdos internacionais que, no que diz respeito ao mercado de cinema e especificamente aí ao segmento de animação, tem um amplíssimo domínio do mercado. Nós temos tido aí, nos últimos 10 anos, sempre 1, 2 ou no máximo 3, filmes de animação brasileiros sendo lançados comercialmente em cinemas. Então, a nossa ideia é que a gente possa, com essa linha, ter 5 produtos por ano, claro, porque a ideia é que nós, enfim, essa é a nossa ambição, né? Tudo que nós estamos desenhando, a ideia é que isso tenha continuidade, porque, obviamente, não produzimos resultados com apenas uma edição. É preciso ter uma continuidade aí nesse trabalho, né? Os resultados vão se tornar mais consistentes se houver continuidade. Enfim, então a ideia é essa: 5 filmes longas de animação nacionais para rapidamente chegarem ao mercado. É uma aceleração aí do processo. Nós temos aí, então, os indutores que eu mencionei. Ao menos, né, na seleção final, ao menos nós teremos 50% de realizadores estreantes. Por realizadores estreantes, nós consideramos aqueles que não realizaram ainda nenhum longa, no caso aí da linha de longa, ou realizaram até 2 longas. Esse é o universo de estreantes, né? Então, são 50% de realizadores estreantes, 50% de realizadoras mulheres, 25% de realizadores negros e indígenas, 30% de realizadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 20% de realizadores do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. Atenção, porque isso aí é piso, ou seja, ao menos, né? Pode ser que haja mais, não haverá menos. Essa aqui é a questão. Bom, outra linha
importante é o edital de narrativas audiovisuais para infância, curta-metragem. Então, estamos falando aí de curtas. O projeto, né, pode ser um projeto de ficção, live action, aí aqui não tem animação nem documentário, e o produto a ser apresentado é o curta e o teaser do curta, que vai auxiliar na divulgação dele. Serão 21 projetos de R$100 mil, perfazendo um total de R$2.100.000. Isso deve cobrir o valor integral do curta. Filmes de até 13 minutos. De novo, nós temos aí os mesmos indutores para essa linha. Bom, outra linha é o edital de narrativas audiovisuais para a infância série. O anterior era curta, né? Agora a gente está falando de série. São séries de 13 episódios, mais o teaser da série, até 7 minutos por episódio, 5 vezes R$600 mil, total de R$3 milhões, deve cobrir o valor integral também. Então, nós temos aí 5 séries de 13 episódios. E há também a modalidade de série de 26 episódios, mais teaser, 5 vezes R$1 milhão por cada série, total de R$5 milhões, valor integral, até 7 minutos por episódio. E temos aqui também os mesmos indutores, né? Ao menos 50% de realizadores estreantes, ao menos 50% de realizadoras mulheres, ao menos 25% de realizadores negros e indígenas, ao menos 30% de realizadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e ao menos 20% de realizadores do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. Bom, outra linha é a de narrativas transmídia para a infância, que representa a realização de um curta e de um jogo digital relacionado ao curta. Então, o vencedor tem que apresentar, ao final, o filme, o game e teasers de ambos. O valor dedicado é R$350 mil por projeto. Serão 10 projetos, total de R$3,5 milhões, até 13 minutos, no caso, obviamente, dos filmes, né? São curtas. E nós temos aí também os mesmos indutores. Bom, há também o edital de narrativas transmídia para a infância, série mais jogo digital. A anterior era curta, agora a gente está falando de série. Então, série de 13 episódios, mais o game, mais os teasers de ambos, para reforçar aí a divulgação, o lançamento, etc. São 10 projetos de R$1 milhão, portanto, R$10 milhões no total, até 7 minutos por cada um dos episódios, e temos também os mesmos indutores das linhas anteriores. Bom, há um edital específico para jogos digitais, em que os vencedores devem apresentar o game desenvolvido e também o teaser do game. São 10 projetos de R$250 mil, total de R$2,5 milhões, também com os mesmos indutores das linhas anteriores. O edital, bom, aí temos um recorte temático, nesse caso, é um edital para a produção de documentários sobre temas relacionados à infância e à juventude. A questão aí não é o público-alvo, a questão é a temática. Os vencedores devem apresentar, no final das contas, o filme e mais o seu teaser. São 10 projetos de R$500 mil, total de R$5 milhões, com os mesmos indutores também que nós temos nas outras linhas. Bom, também temos uma outra linha com recorte temático, que é o edital de documentários
sobre temas afro-brasileiros e indígenas. Então, há uma identidade aí com os valores com os quais nós estamos trabalhando aí, em geral, nesse programa. O produto final também é filme e teaser. São 10 projetos de R$500 mil, total de R$5 milhões. Nós teremos aí, nesse caso, ao menos 50% de realizadores estreantes, ao menos 50% de realizadoras mulheres, 50% de realizadores negros, 10% de realizadores índios, 30% de realizadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 20% de realizadores do Sul de Minas Gerais e do Espírito Santo. Tem aí uma pequena diferença em relação às anteriores, com o aumento do indutor para realizadores negros, por conta da identidade temática, e também da criação desse específico para realizadores indígenas. Bom, as linhas todas que eu falei antes, só para recapitular, são as linhas de apoio à produção de conteúdo. Agora nós temos aí as linhas de desenvolvimento de projetos, um total de R$10,4 milhões para 57 projetos, né, que serão desenvolvidos. São duas linhas. A primeira linha, ela tem um recorte temático que é a questão dos 200 anos da independência do Brasil, que serão, como todos sabem, essa data será celebrada em 2022, e nós queremos incentivar que tenhamos aí o desenvolvimento e depois a produção de conteúdos relacionados a esse tema. Naturalmente que com a mais ampla liberdade de abordagem, de visão, de gênero, de estilo e por aí vai. Então, enfim, a liberdade é total. Há apenas essa recomendação de tema, que o projeto tem alguma relação com o tema. Ou seja, não há nem a necessidade de ser, por exemplo, um filme histórico. Pode ser um filme sobre o presente, mas que de alguma maneira remeta à ideia de independência e por aí vai. Então a liberdade é total. Nós temos, então o produto final aí nesse caso é desenvolvimento, né? Então nós temos como produto final o roteiro e um teaser do projeto para que ajude, enfim, o projeto a acontecer. Serão 10 projetos de longas, animação e ficção, R$200 mil para o desenvolvimento dos roteiros, R$2 milhões de valor total, 15 projetos de séries de TV, animação e ficção, aí entrou então também a animação, R$200 mil, 3 milhões no total, e finalmente 10 projetos de documentários, R$100 mil para o desenvolvimento, 1 milhão no valor total, pesquisa, desenvolvimento, etc. E nós temos aqueles mesmos indutores. Bom, temos também um edital de desenvolvimento especificamente voltado para projetos de conteúdos infantis, né, voltados para o público infantil. O produto final também é o roteiro e mais o teaser, né, os dois produtos finais, melhor dizendo, são roteiro e teaser. Serão 10 projetos de longas, animação e ficção, R$200 mil, total de 2 milhões, e 12 projetos de séries de TV, animação e ficção, R$200 mil também, 2,4 milhões de reais, e esses valores devem cobrir o custo total do desenvolvimento desses projetos, também com os mesmos indutores dos projetos de produção. Finalmente, a última linha, que é a linha de difusão, a linha inédita no âmbito do Fundo Setorial do Audiovisual, como eu mencionei, é uma demanda, uma reivindicação aí antiga do segmento de organização de mostras, festivais. Esses eventos eles cumprem um papel importantíssimo aí no ambiente de criação e no ambiente de negócios do setor audiovisual. Nada mais justo do que serem também incluídos dentro da política de audiovisual. Então, nós reservamos
com autorização do Comitê Gestor do Fundo Setorial, 16 milhões de reais para até 85 projetos. Essa é uma linha de fluxo contínuo então há aí esse limite de recursos. A gente vai poder avaliar a demanda. Eventualmente, novos recursos poderão ser solicitados ao Comitê Gestor, naturalmente existindo a disponibilidade, né? E os valores também serão valores pedidos pelos organizadores. A gente criou aí um teto, né, 600 mil, não é isso, de investimento por projeto, tem esse teto, mas os valores serão pedidos pelos organizadores. Aí o edital vai trazer uma grade de critérios para a gente poder ter a alocação mais adequada. Bom, como eu disse, então, um edital para festivais, mostras, premiações, eventos de mercado do setor audiovisual, no Brasil e fora. Então, acho que está bem abrangente, de acordo com a demanda que nos foi apresentada aí já por diversos empreendedores desse segmento e também pela associação, né, pelo Fórum dos Festivais de Audiovisual. Nesse caso aqui, nós teremos os indutores regionais, não teremos outros indutores. Então, 30% Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 20% Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. Algumas informações importantes aí. Os editais serão publicados no Diário Oficial da União até o dia 26 de fevereiro. As inscrições abrem à medida em que eles forem sendo publicados. Nós vamos dar ampla divulgação para isso por meio dos nossos perfis de redes sociais, etc. E, de qualquer maneira, eu peço também já a ajuda aí das entidades do setor audiovisual para que haja uma ampla divulgação aí das informações. E as inscrições serão feitas por meio do portal do Ministério da Cultura. Outro aspecto importante é que nós estamos falando de Fundo Setorial do Audiovisual. Os recursos aplicados por meio, oriundos do Fundo Setorial do Audiovisual, são recursos reembolsáveis. Então, essas linhas todas, nós estamos falando de investimento reembolsável, ou seja, o Fundo Setorial terá uma participação nas receitas oriundas da comercialização desses projetos, incluindo as mostras e festivais. Então, isso está desenhado de maneira bem adequada, né, de acordo com as especificidades aí de cada linha, mas o fato é que nós estamos falando de investimento. E a ideia aí é que esses projetos possam gerar um retorno para os seus empreendedores e para o Fundo Setorial do Audiovisual, para que isso possa ser reinvestido e assim a gente gerar um ciclo virtuoso na política de audiovisual. Como eu falei para vocês, esse ano nós pretendemos investir em torno de 300 milhões de reais, que são ou rendimentos financeiros dos recursos do fundo no tempo em que eles ficaram aplicados, antes de serem desembolsados, ou receitas auferidas por projetos. Então, é importante porque quanto mais receitas nós tivermos, maior será o investimento ou reinvestimento no setor audiovisual. Bom, em linhas gerais, o que nós temos para anunciar hoje. Eu queria agradecer, obviamente, aí a atenção de vocês. Eu queria chamar também aqui para falar com vocês, primeiro, o Tiago Peixoto, nosso presidente da Comissão de de Cultura da Câmara. Aqui no Senado a comissão é mista, né, Educação e Cultura, mas na Câmara específica, queria chamar o deputado Tiago Peixoto para falar aqui com vocês. Muito obrigado pela atenção, vamos em frente. Bom, eu queria, de forma bem breve, trazer aqui tanto o apoio meu quanto da deputada Laura com relação a todos os projetos que surgem, que nascem no mundo cultural e que são liderados pelo ministro Sérgio Sá Leitão, pelo presidente Temer
e pelo Ministério da Cultura. Eu queria parabenizar, ministro, também esse projeto de apoio maior. Eu entendo que, comparado com o que nós tínhamos antes, um grande avanço de financiamento, corrigindo uma série de distorções que haviam no passado, falando com regiões diferentes de todo o Brasil, com gêneros diferentes, enfim, um projeto que, no meu ponto de vista, vai fortalecer muito o audiovisual no país. E parabenizar pela campanha, de uma forma geral, Cultura Gera Futuro. Eu fiquei entusiasmado com essa campanha, Laura, porque ela traz, do meu ponto de vista, uma visão extremamente contemporânea do que é a cultura no país. No ponto de vista de economia criativa, do papel que a cultura tem de gerar desenvolvimento para o país, além de gerar a identidade, gerar tudo que ela já gera, ela também tem um potencial econômico muito grande. Eu acho que essa é uma visão contemporânea, que eu conheci ela de perto através do ministro Sérgio Sá Leitão, e fico feliz em saber que isso já está se tornando política pública de desenvolvimento para o nosso país. Parabéns, ministro, e parabéns a todos. Bom, vale a pena lembrar também que o deputado Tiago Peixoto está, nesse momento, muito empenhado em viabilizar a aprovação de um projeto de lei que procura regulamentar a questão do Bitcoin, né? Que certamente para qualquer um que já tenha investido em criptomoedas é algo que, enfim, dará um nível de segurança muito maior para esses investimentos. Espero que, não é o meu caso, mas espero que você seja bem sucedido, porque há hoje dezenas de milhares de brasileiros que optaram por esse caminho, né? Investir seus recursos em criptomoedas, e como não há nenhum tipo de regulamentação, é um investimento ainda com uma dose de risco muito, muito grande. Laura, por favor, a deputada Laura Carneiro também tem sido uma aliada de primeira hora aqui do Ministério da Cultura, né, Laura? Muitas causas. Bom, na verdade, você já vinha trabalhando o tema da cultura muito antes, né? Mas, enfim, temos tido aí uma militância juntos no Congresso Nacional e em outras instâncias para reforçar a nossa cultura. Obrigado pela sua presença. Bom, queria mais do que tudo, pode ficar aqui, parabenizar a todos vocês. Primeiro a equipe do Ministério, a equipe da Ancine, a equipe da Secretaria, ao ministro Sérgio Sá Leitão, que a gente não conhece de hoje, conhece da trajetória no Rio de Janeiro, da visão efetivamente futurista e modificativa que ele tem, na sensação de que efetivamente o Ministério da Cultura passa por uma transformação, né? Sofremos alguns momentos muito difíceis nesse ministério, e a prova disso é quando você mostra os números dizendo que a Secretaria fazia uma política e a Ancine outra. Uma absoluta falta de organização, pelo menos, para não dizer outras coisas. Mas, enfim, eu normalmente sou muito crítica, mas hoje é dia de festa, eu queria parabenizar o Ministério. Acho que vocês construíram, mais uma vez, uma política que efetivamente pode não só tratar a questão de gênero com a responsabilidade que tem que ser tratada, mas especialmente tratar a questão do audiovisual e da cultura de uma maneira geral. Então, parabéns a todos vocês, tenho certeza que o Conselho Superior participou disso. Trago o abraço do presidente Rodrigo Maia, que também se colocou absolutamente à disposição para todas as mudanças legislativas que nós teremos que fazer, né, Tiago? Antes dessa reunião, sentamos com o ministro, tendo em vista o veto da Ancine, um pouco antes, os recursos necessários através dos ministérios e as modificações legais que têm que ser feitas. Então, contem com o mandato Laura Carneiro, contem com o mandato do deputado Tiago e contem com o presidente Rodrigo Maia. O que for possível, sob a batuta do nosso sempre ministro e parceiro Sérgio Sá Leitão, nós estaremos fazendo com vocês. Obrigada. Obrigado, Laura. Valeu. Queria também aproveitar a ocasião para chamar aqui para conversar com vocês o nosso diretor-presidente da Ancine, Christian de Castro. Já está um mês, né, Christian? Um mês de gestão, né? E, enfim, várias questões aí já foram enfrentadas. E eu acho que é realmente, como disse a deputada, motivo de celebração que a gente esteja conseguindo integrar a Secretaria do Audiovisual
e a Ancine dentro aí da política de audiovisual, porque, na verdade, claro, são órgãos que têm funções complementares, né? E isso andou aí de forma um pouco nebulosa, né? Mas acho que agora a gente está conseguindo dar um sentido bem objetivo e prático para essa complementariedade. Acho que todos têm a ganhar com isso. Christian, por favor. Obrigado, ministro. Obrigado a todos. Obrigado, deputado Tiago, deputada Laura. Primeiro, é uma satisfação muito grande estar aqui em Brasília, né? Afinal de contas, eu sou oriundo daqui, sou um produtor da cidade, né? Meu irmão está aqui na plateia, né? Com a parceira dele, que é uma cineasta mulher daqui de Brasília, Cibele Amaral, diretora, roteirista, produtora da cidade, com quem a gente já vem trabalhando há muito tempo, que demonstra a força da mulher dentro da produção de conteúdo brasileira, né? Então, completei um mês no cargo nesse final de semana, né, no dia 3, então a gente já tem aqui realizado e procurado ter essa integração grande com o Ministério da Cultura e com a Secretaria do Audiovisual, no sentido de promover o desenvolvimento, trabalhando sempre em consonância seguindo a política estabelecida pelo Conselho Superior de Cinema, visando ao desenvolvimento do setor. Então, eu acho que esse é um primeiro anúncio, é um primeiro passo do que a gente tem para realizar esse ano, que o tempo é curto, a gente quer acelerar. A economia criativa hoje é um grande vetor de desenvolvimento no mundo inteiro. Essa conjunção de entretenimento, conteúdo com tecnologia é um vetor de aceleração enorme, é onde a exponencialidade acontece hoje em todos os setores da economia no mundo. Então, trabalhando, visando a desburocratização dos processos, né, a transparência, o diálogo com todos os setores da sociedade, da cadeia do audiovisual, para a gente trabalhar com maior eficiência e eficácia. Eu acho que esse tem sido aí o nosso mantra para poder entregar mais e melhor aí para a cadeia do audiovisual. Acho que esse é o início, tem mais coisa boa para acontecer aí ao longo dos próximos meses. Obrigado, ministro, pela parceria. Obrigado a todos. Quero aproveitar também e agradecer a audiência de todas as pessoas que estão assistindo esse evento aí por meio do Facebook do Ministério da Cultura. Eu, antes, né, de chegar aqui, eu tive a oportunidade de participar de um hangout. Nós fizemos um hangout. Eu fiquei com a sensação de que o Ministério da Cultura saiu do século XIX e foi para o século XXI num dia só. Assim, foi realmente... mas, enfim, fizemos um hangout sobre esse mesmo assunto antes e teve uma audiência que, enfim, me disseram que foi muito significativa, né? Tivemos aí, acho que, quase 200 pessoas participando do hangout, fazendo perguntas, enfim. Faremos outros, né? Temos que fazer outros relacionados a outros assuntos e temas. Acho que temos aí uma vasta pauta para 2018. Enfim, não faltarão oportunidades. Mas obrigado aí à audiência de todos que estão nos vendo pelo Facebook. Queria finalmente chamar aqui o João Batista Silva, o secretário do Audiovisual. Afinal de contas, é ele que vai conduzir a operação desses editais. Então, a responsabilidade paira sobre o João Batista e pesa nos ombros do João Batista. Ele que vai ter que botar isso para funcionar. Eu fiz ele jurar que os editais estarão todos publicados até o dia 26 de fevereiro. Não aceitamos atrasos, João. É bom você falar isso com um sorriso nos lábios, né? Que aí... Não, mas enfim, o João está bem comprometido em entregar agora os regulamentos e depois conduzir essa operação aí da forma mais ágil, né, e dinâmica possível. Nós temos aí esse edital de difusão, que é um desafio também, porque é um edital de fluxo contínuo, né? É algo até novo, né, ali para a SAVE. A Ancine já vinha fazendo editais de fluxo contínuo, a SAVE vai operar esse. Mas, enfim, o nosso compromisso é que, como fizemos no ano passado, aliás, é importante dizer isso, como fizemos no ano passado, o nosso compromisso é de não apenas receber, mas também avaliar, contratar e pagar
desembolsar esses recursos em 2018. Então, esse é o compromisso, né? E a performance do João Batista será devidamente avaliada de acordo com a entrega ou não. e como diz aquela célebre frase, né? Failure is not an option. Né? Então, assim, o fracasso não é uma possibilidade, não é uma opção. Então, João, por favor. Bom, vamos lá. Pior do que a cobrança do chefe é a cobrança em público, né? Enfim. Bom, pessoal, primeiro eu quero dizer, fazer uma expressão aqui, aquela expressão ufa, né? Essa política, ela está represada há 10 anos, há uma década. Um pouco mais, né? Para não fazer uma referência a certas coisas, vamos dizer, são um pouco mais de uma década. E, evidentemente, Sérgio, eu digo aqui como servidor de longa data da SAV, do Ministério e tal, nós temos primeiro que agradecer a sua firmeza no sentido de repactuar o modelo da governança do setor audiovisual, né? Era uma coisa totalmente esdrúxula e prejudicial ao setor, né? Havia, sim, ali um ambiente de total exclusão da SAV no conjunto da política audiovisual, e coisa que você sempre defendeu, desde sempre, e sabiamente soube conduzir aí, com a ajuda do Christian, Mariana também, enfim, os membros do Conselho Superior de Cinema e do Comitê Gestor, que são essenciais, né, são nossos, além de amigos, parceiros de longa data. Então, a primeira palavra é de agradecimento, tá? Porque, de fato, nós que estamos há muito tempo, e assim, a SAV tem um histórico diferenciado. O servidor da SAV, ele está lá porque ele é abnegado, ele gosta do audiovisual e ele compreende a importância desse segmento, dessa ferramenta, não só para a inclusão social, para a geração de emprego e renda, como, acima de tudo, um elemento necessário na mitigação das mazelas que a nossa sociedade brasileira e mundial tem em relação à questão de gênero, raça. Então, veja bem, é de extrema importância. E eu digo para você o seguinte: a nossa performance é boa, fique tranquilo, tá? É um autoelogio, sim, mas só é boa, inclusive, porque nós temos um time... além do compromisso, é um autoelogio. E só é boa porque nós temos uma equipe muito abnegada. A SAV é uma secretaria que basicamente é tocada de ouvido e tocada por mulheres, com todo, não desmerecendo os homens da secretaria, mas a grande maioria são mulheres, né? As coordenadoras gerais, as coordenadoras de área, né? A diretora que puxa ali o tal, tudo, são mulheres guerreiras, né? Tem um compromisso muito, muito grande com a causa do audiovisual, né? São qualificadíssimas, são pessoas com mestrado, algumas com doutorado, e todos no foco do audiovisual, no campo da comunicação. Então, assim, há uma paixão pelo que se faz na secretaria. Eu diria para vocês que essa política não poderia estar em melhor mãos. Mariana experimentou lá um pouco de tempo, é testemunha. E eu acho que o nosso próprio público é testemunha disso, que a secretaria sempre fez uma diferença em relação a como lidar com a política audiovisual. Bom, é isso. É agradecimento mesmo. Acho que esse é o momento de somar esforços, viu, Christian, para poder, de fato, a gente dar a nossa contribuição que o setor tanto precisa. E vamos em frente. Tá? É isso, obrigado. E o João fala com conhecimento de causa, né? Porque ele tem uma... É que ele está de terno, não está dando para ver, mas ele tem uma placa ali de patrimoniamento ali. Ele já foi patrimoniado. Você está há quantos anos aqui na SAV, João? Móveis e utensílios, né? É isso, exatamente. Vamos tombar o João Batista. Patrimônio cultural do Ministério da Cultura. Não, enfim, o João fala com conhecimento de causa porque, enfim, vocês viram, ele está aí há cerca de 20 anos, conhece a SAV como poucos, né? E, enfim, nós tivemos essa preocupação, né, de valorizar os servidores e as pessoas que têm a memória e têm um engajamento e têm um compromisso com a instituição e com o setor, né? Enfim, então eu tenho certeza que o nosso programa está em ótimas mãos na Secretaria do Audiovisual, conduzida pelo nosso João Batista. Queria agradecer também aqui a presença da Mariana Ribas, que é a secretária executiva do Ministério da Cultura, que já foi
também secretária do Audiovisual, a quem eu peço uma salva de palmas, por favor. Mariana é fundamental aqui na nossa... Eu sou apenas o apresentador aqui do... Eles é que vão botar aí a mão na massa para fazer isso acontecer. Eu vou ficar só na cobrança. Na cobrança eu vou ficar, porque eu fico mesmo. Mas, enfim, eu tenho certeza que está em ótimas mãos. Enfim, teremos, como eu disse aí, mais novidades em março, aí no âmbito da Ancine, e outras novidades também ao longo do primeiro semestre, né? A nossa meta é botar de pé isso que nós estamos chamando de Fundo Setorial 2.0, ou seja, a nova política de audiovisual, o programa Audiovisual Gera Futuro, né? Que é a marca fantasia dele, botar isso tudo de pé até junho, para que, enfim, possa, e eu espero sinceramente que estejamos aí deixando um legado para que isso tenha permanência, continuidade, possa, claro, ser aperfeiçoado, mas que haja continuidade, porque é a continuidade que vai gerar, de fato, a transformação, né? Quer dizer, isso aí não pode ser feito apenas uma vez, né? Não tem que ser feito várias vezes para que haja um resultado sistêmico, estruturante no setor audiovisual. Bom, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pelo apoio, pela presença de todos vocês. E vamos em frente, que temos ainda muitos assuntos, né, hoje para tratar. Muito obrigado e boa tarde.